Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês a passadeira, que você pode utilizar também como trilho de mesa, do modelo Charme de Tulipas. No canal, pessoal, tem vários modelinhos que utilizam aqui, ó, essas tulipinhas e esse bico de acabamento. Tem modelinho de suplá, jogo de banheiro, trilho de mesa, centro de mesa. Caso você não conheça os trabalhos aqui do modelo Charme de Tulipas, eu vou deixar uma playlist completa para você poder ver na descrição desse vídeo. Para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones de todos os revendedores disponíveis abaixo na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio. Todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir seus barbantes artesanais. Para o nosso passo a passo aqui, eu utilizei apenas barbante fio 6 e as cores que eu utilizei foram marrom dourado, vermelho e o multicores na cor verde folha. E eu gastei a seguinte quantidade de cada uma das cores. Do marrom dourado, eu gastei 524 gramas, do verde 55 gramas e do vermelho para fazer as tulipinhas 166 gramas. A medida que a minha passadeira ficou foi a seguinte: ficou medindo 1,20 m de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar bastante de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Caso você queira fazer maior ou menor, no decorrer aqui do passo a passo eu vou explicar tudo bem certinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem então de mais essa videoaula e que vocês consigam fazer. Se você ainda não me segue no Insta, vou deixar meu Insta passando aí na tela. Me siga por lá, que eu vou ficar muito contente de ter vocês por lá também. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de descer um pouquinho a tela, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, já que eu passei todas as informações do nosso modelinho, vamos dar início à nossa videoaula. Para dar início ao nosso passo a passo, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor marrom dourado. Vou retirar o novelo do rótulo aqui e já volto. Bom, pessoal, primeiro, para começar a nossa passadeira, a gente tem que ver múltiplo de quanto é o nosso tapete, certo? O tapete Charme de Tulipas, eu comecei ele com 36 correntinhas, só que ele é múltiplo de 10. Como assim? Já vou explicar para vocês. Eu vou trabalhar 36 correntinhas no tapete menor, vou voltar na 7ª corrente e vai ficar uma argolinha de 6 correntes. E aí, vai sobrar 30 pontos altos para eu trabalhar no tapete menor. Para confeccionar a passadeira, para tudo dar certo, eu sempre tenho que adicionar de 10 em 10 correntinhas das 36 que eu trabalhei no tapete menor. Por que que eu tenho que adicionar 10 e não apenas de 5 em 5? Porque o desenho do meio é 3 pontos altos pulando 2, utilizando 5 pontos. Porque o bico de acabamento, para dar certo, eu preciso de 2 flores. E para cada flor, eu utilizo 5 pontos na parte reta. A parte oval do nosso tapete será a mesma, eu não vou mexer em nada. Então, para que tudo dê certo, eu vou ter que fazer as 36 correntes do tapete menor e vou adicionar de 10 em 10 correntinhas, até dar o tamanho necessário para iniciar a minha passadeira ou trilho de mesa, que você pode utilizar das duas formas. Ah, Stefânia, mas como que eu vou saber o tamanho, a quantidade de correntinhas que eu vou fazer para fazer de um determinado tamanho? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Primeiro, é bom você fazer o tapete menor, que é o tapete da pia. Por quê? Porque para fazer essa medida aproximada, você precisa saber a largura do seu tapete. Porque cada pessoa tem uma tensão de pontos diferentes, e às vezes você faz a ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. O meu tapete menor, que eu vou deixar passando na tela para vocês, ficou medindo 72 centímetros por 52. Eu quero fazer, pessoal, uma passadeira de 1,20 m.
Então, eu vou fazer a conta como se eu quisesse fazer de 1,20 m, você pode fazer a conta aí pro tamanho que você quiser, 1,50 m, 1,80 m, 1,30 m, tá? Eu vou fazer de 1,20 m. Para fazer de 1,20 m, vou explicar aqui para vocês. Eu vou pegar 120, que é 120 centímetros, menos 52, que é a largura que ficou o meu tapete menor. E aí, ficou sobrando 68. O que é esse 68? 68 centímetros de correntinhas que eu vou precisar fazer. Então, vamos lá. Primeiro, então, eu vou fazer as 36 correntinhas para dar certo do tapete menor e vou adicionar de 10 em 10 correntinhas até ficar com 68 centímetros de comprimento para eu iniciar, porque eu sei que a minha passadeira vai ficar de 1,20 m. Então, vou iniciar minhas correntinhas aqui e já volto. Bom, pessoal, dei uma pequena adiantada aqui nas correntinhas e é o que eu quero explicar aqui para vocês que é mais importante na dica que eu dei de tamanho. Aqui no meu, eu trabalhei 116 correntinhas. Por quê? Como eu fiz a conta que para ficar de 1,20 m eu precisava ter 68 centímetros de correntinha, aqui eu comecei minhas correntinhas fazendo aqui as 36 e fui adicionando de 10 em 10 correntes, certo? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, passou um pouquinho, tá vendo? Ficou aqui, ó, com 69. Mas o que que acontece? Eu preciso ter a quantidade de 36 e sempre adicionar 10 para dar tudo certinho no meu tapete. Então, às vezes, você vai fazer essa continha, vai ficar com um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, mas você sabe que vai dar certinho. Aí, você fala para o seu cliente, olha, pode ficar uns 2, 3 centímetros a mais ou a menos, tá? Porque aí vai dar tudo certinho na sua passadeira. Então, pro tamanho de 1,20 m aproximadamente, que depois no final da aula vocês vão ver aí como é que fica tudo certinho, eu trabalhei aqui 116 correntinhas, tá? Então, eu fiz as 36 correntinhas iniciais e fui adicionando 10 em 10 e medi na continha que eu queria a quantidade de centímetros aqui de correntinhas, tá? Então, cada pessoa aí pode fazer da quantidade que quiser, desde que você inicie seu tapete aí, passadeira, com 36 e adicione de 10 em 10, dá tudo certinho. Então, agora, por que que a gente fez aquelas 36? Porque agora eu vou voltar na 7ª correntinha, igual no tapete menor. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na correntinha de número 7, eu vou fazer o primeiro ponto alto. Então, aqui sobrou a argolinha de 6 correntes. Como eu trabalhei 116 pontos, eu vou ter 110 pontos altos, porque as 6 correntinhas vai ser a parte oval. Então, a quantidade de correntinhas que você fez aí, você vai ter as 6 correntes para ser da parte oval e o restante é ponto alto. Então, se eu trabalhei 116, as 6 correntinhas é a parte oval e 110 é minha parte reta aqui, que é os pontos altos. Então, eu vou trabalhar agora um ponto alto para cada correntinha de base. E quando eu estiver finalizando os pontos altos, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Lembrando que aqui, cada pessoa pode fazer da quantidade aí, dependendo do tamanho, igualzinho eu expliquei para vocês no início, tá? Então, aqui no meu, como eu trabalhei 116, eu fiquei com 110 pontos. Lembrando que as 6 correntinhas ficou para ser a parte oval. Como eu fiz a parte oval de um lado, agora, após fazer os 110 pontos, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas para fazer a segunda parte oval aqui do outro lado. Aí, eu vou vir dentro aqui da correntinha do ponto alto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Com a carreira finalizada, eu já vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E agora, no mesmo lugar onde eu tenho o ponto alto aqui, ó,
eu vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto alto. E na parte reta, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos que você fez aqui, ó. Você vai ter nessa segunda carreira. Então, eu vou ter 110 pontos altos, porque eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Eu não vou pegar nessa alcinha de cima para não ficar um buraquinho, eu vou pegar no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto anteriormente. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E quando eu estiver chegando próxima à argolinha de 6 correntinhas, para fazer a primeira parte oval, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, dei uma grande adiantada, já estou finalizando aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Quando você finalizar o último ponto, vai ficar aqui a argolinha de 6 correntes. Nela, vamos trabalhar a parte oval. Vamos fazer 13 pontos altos. Então, venho aqui na argolinha e vou fazer o total de 13 pontos altos. Eu já fiz aqui 2... 3, 4, 5, 6, 7 e vou completar 13 pontos. Então, já completei 8, 9, 10, 11, 12... E, para finalizar, completei 13 pontos altos. Quando você completar 13 pontos altos na argolinha, a gente vai voltar na parte reta trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente vai trabalhar apenas um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar na nossa próxima argolinha de 6 correntes, para a gente trabalhar os 13 pontos altos na segunda parte oval também. Como aqui há apenas uma sequência de repetição, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. E já estou chegando, então, na minha segunda argolinha de 6 correntinhas. Nela, vamos repetir o que a gente trabalhou na primeira parte oval, que são os 13 pontos altos. Então, eu viro aqui o meu trabalho e na argola de 6 correntes, eu vou fazer 13 pontos altos. Aqui no meu, eu já completei 3 pontos. Completei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e para finalizar eu vou completar o total de 13 pontos. Aqui agora é muito importante para a gente começar os nossos bloquinhos e para que tudo dê certo. Você vai finalizar na terceira correntinha, equivalente ao primeiro ponto alto, e vai fazer um ponto baixíssimo, certo? Só que agora, para a gente iniciar os bloquinhos, a gente não vai iniciar aqui onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, onde é o primeiro ponto da parte reta. Vamos iniciar no segundo ponto. Então, para isso, eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte, e aí sim eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto. Então, não vou iniciar no primeiro ponto, vou iniciar no segundo ponto da parte reta. Agora, eu venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto, completando aqui 3 pontos. Finalizados 3 pontos altos, fazendo um em cada ponto feito da carreira anterior, trabalhe 2 correntes para ser de separação
e pule 2 pontos altos na base. No terceiro ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto do segundo conjunto de 3 pontos na base. Cada bloquinho vai ter 3 pontos e a gente vai trabalhar sempre um ponto para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizado o segundo bloquinho de 3 pontos, faça 2 correntes, pule sempre 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalhe o primeiro ponto alto do próximo conjunto de 3 pontos. Você vai fazer dessa forma até chegar no final da parte reta, trabalhando sempre um conjuntinho de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, você vai trabalhar 2 correntes para ser de separação e vai pular 2 pontos altos de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada na parte reta e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada fazendo aqui os bloquinhos. A quantidade de bloquinhos vai depender da quantidade de pontos altos que você fez aqui desde o início do seu trabalho. Para você saber quantos bloquinhos vai ficar, é só você pegar a quantidade de correntinhas que você fez aqui, sem contar as 6 correntes que é da argolinha. Como aqui no meu eu fiz 110, você vai dividir por 5, que dá 22. Então, como eu tive 110 pontos altos aqui no início, eu vou ter 22 bloquinhos de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base. 3 pontos altos, pulando 2. Aí, você faz a conta aí da quantidade de pontos altos que você fez na parte reta, dividido por 5, que você sabe quantos bloquinhos você vai ter na sua parte reta, tá bom? Então, no meu, eu estou fazendo o bloquinho de número 22, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Quando você finalizar o seu último bloquinho da parte reta, vai ficar sobrando um pontinho aqui, igual a gente pulou o primeiro ponto do início, tá? Você vai pular o último ponto da parte reta e o primeiro ponto dos 13. Você vai iniciar no segundo ponto dos 13 para fazer a parte oval. E após fazer o bloquinho de 3 pontos altos, faça 2 correntes para ser de separação. Como eu expliquei, a gente vai pular o último ponto da parte reta e o primeiro ponto dos 13. Você vai vir no segundo ponto aqui daqueles 13 e vai trabalhar o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, ficando assim. E agora, você vai ficar com 6 desenhos assim de um aumento, fazendo 2 correntes de separação e vai pular agora apenas um ponto alto de base. No próximo ponto, você vai fazer o segundo aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Trabalhe 2 correntes de separação. Pule apenas um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe o terceiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Faça 2 correntes de separação, pule um ponto. No próximo ponto, trabalhe o quarto aumento. Faça 2 correntes de separação, pule um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe o quinto aumento. Finalizado o quinto aumento, faça 2 correntes e você vai pular apenas um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe o sexto e o último aumento aqui da parte oval, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora vai uma dica, pessoal, bem importante. Algumas pessoas tendem a fazer o crochê bem certinho, não precisa organizar. Eu, por exemplo, tá vendo aqui que o meu sexto ponto, ele ficou tombadinho, não ficou retinho? O que que eu vou fazer para ficar retinho aqui, para trabalhar o primeiro bloquinho, para não ficar torto? Eu vou organizar. Eu vou puxar aqui, ó, o meu ponto, dessa forma aqui, ó. Vou puxar a extremidade e assim, tá vendo como já ficou retinho? Aí, sempre que eu fizer as outras carreiras, já vai ficar aqui bem certinho. Se eu continuar sem arrumar, o meu crochê realmente ele vai ficar torto. Então, às vezes, você vê um crochê assim, tá certinho, e de outra pessoa ficou torto, é porque você pode dar uma organizadinha aqui. Agora, vamos repetir a parte reta. Vamos trabalhar 2 correntes e vamos pular o ponto de número 13 e o primeiro ponto da parte reta. Vamos iniciar o bloquinho no segundo ponto alto da parte reta aqui. Igualzinho a gente trabalhou o primeiro bloquinho
para iniciar, tá vendo? Na mesma direção. Então, após fazer o sexto aumento, você vai pular o ponto de número 13 e o primeiro ponto da parte reta. No segundo ponto, faça o primeiro bloquinho. E aí, você vai fazer a quantidade de bloquinhos que você fez na parte reta. No meu caso aqui, eu vou ter 22. Fazendo os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto, com 2 correntes de separação, pulando 2 pontos de base. Então, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito, até completar aqui o bloquinho de 3 pontos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui os bloquinhos da segunda parte reta. Fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos de base. Vamos ter a mesma quantidade de bloquinhos que fizemos na primeira parte. No meu aqui, eu vou ter 22. Vai sobrar exatamente um ponto da parte reta igualzinho do outro lado. Aqui a gente vai trabalhar 2 correntinhas e para fazer a segunda parte oval, a gente vai pular o último ponto aqui da parte reta e o primeiro ponto alto dos 13. Vamos trabalhar no segundo ponto alto aqui que a gente trabalhou naquela argolinha, fazendo o primeiro aumento, fazendo os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E a gente vai repetir aqui o que a gente fez na primeira parte oval. Fazendo 2 correntes, pula apenas um ponto, no próximo trabalho o segundo aumento. Toda vez que você fizer um aumento, você vai trabalhar 2 correntes e vai pular apenas um ponto. No próximo ponto, você trabalha o próximo aumento, até completar o total de 6 aumentos aqui, igualzinho do outro lado. Já estou finalizando, já fiz o quinto aumento, trabalho 2 correntes, pulo um ponto. No próximo ponto, vou trabalhar o sexto e último aumento da segunda parte oval. Sobrou exatamente 2 pontinhos aqui, que é o último ponto dos 13 e o primeiro ponto que a gente pulou. Note como está distante aqui o meu trabalho. Aí, segue aquela dica que eu expliquei para vocês. Eu vou fazer 2 correntinhas e, para finalizar aqui, eu vou puxar a partir aqui do terceiro aumento para dar uma organizada nos meus pontos. Depois, eu puxo assim para ficar retinho. E aqui também para ficar bem organizadinho. Olha já como mudou o meu ponto, ele não tá tão tombadinho para o outro lado. Aí, para finalizar a carreira, essa e todas as outras que a gente for fazer agora, sempre após você fazer 2 correntes, você vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e sempre você vai subir com 3 correntinhas no mesmo ponto. Aqui a gente vai trabalhar sempre o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Então, você vem no próximo ponto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ficando sempre com os 3 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Finalizou o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, trabalhe 2 correntes, vai no próximo bloquinho e segue com essa mesma sequência. Um ponto alto para cada ponto alto feito, formando o bloquinho sobre o bloquinho, e após finalizar o bloquinho, faça 2 correntes de separação. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, estou finalizando a parte reta, trabalhando sempre um bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, ficando assim. Agora, vamos dar início à parte oval. Sempre após você finalizar o último bloquinho, faça 2 correntes de separação. Aqui a gente tem 6 desenhos na parte oval. Vamos sempre trabalhar um ponto alto no primeiro ponto. E sempre no segundo ponto do aumento, vamos repetir o aumento sobre o aumento da carreira anterior, trabalhando 2 pontos altos juntos
no mesmo ponto de base. Faça 2 correntes de separação. No próximo aumento, faça sempre um ponto alto no primeiro ponto e no segundo ponto trabalhe o próximo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sempre que você finalizar o aumento, trabalhe 2 correntes de separação. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um aumento, trabalhando sempre os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. Então, nos 6 desenhos que a gente vai ter na parte oval, sempre a gente vai fazer um aumento no último pontinho, que aqui nessa segunda carreira aqui do nosso desenho, é sempre no segundo pontinho do aumento aqui. Então, eu vou trabalhar 2 correntes de separação. Vou vir no primeiro ponto do aumento e vou fazer um ponto alto. E agora, no próximo ponto, um aumento. Finalizado o aumento, vou fazer 2 correntinhas. Próximo aumento, da mesma forma. Trabalhe um ponto alto no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Finalizado o 5º desenho, trabalho 2 correntinhas. Cheguei no 6º e último desenho aqui da primeira parte oval. Vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto, fazendo sempre 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base e faço 2 correntinhas. Aqui, pessoal, se eu vir direto e fazer um ponto alto no primeiro pontinho aqui, olhe como o meu crochê ele fica torto, tá vendo? Tanto que ele ficou puxadinho, e se eu continuar fazendo assim, vai ficar torto o meu trabalho. Então, a partir aqui do 3º aumento, eu dou uma leve puxadinha aqui no meu trabalho. E olha só como já organizou o meu ponto, ele ficou reto. Tá vendo? Fazendo assim, sempre vai ficando organizadinho. E depois não vai ficar torto o meu trabalho, vai ficar bem retinho. Se você continuar, se caso o seu ponto for igual ao meu, fica bem torto, vai ficar realmente assim, ó. Como eu dei uma puxadinha, já ficou aqui bem organizadinho. Você pode puxar assim, ó, as extremidades. E aqui também, tá bom? E agora, a gente vai repetir tudo que a gente fez na primeira parte reta e na primeira parte oval. Então, você vai trabalhar nessa parte reta aqui, um ponto alto para cada ponto alto feito, trabalhando sempre o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, fazendo sempre 2 correntinhas de separação. Vem no próximo bloquinho e faz ponto alto para cada ponto alto feito. Toda vez que você finalizar o bloquinho sobre o bloquinho, você vai fazer 2 correntes de separação. Você vai fazer assim até chegar na parte oval. Quando chegar na parte oval, você vai trabalhar as 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo. Faz 2 correntinhas. Um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo. Você vai repetir igualzinho eu fiz aqui junto com vocês na primeira parte oval. Então, como aqui é apenas a sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, estou finalizando aqui a segunda parte oval, igualzinho expliquei para vocês na primeira. Quando eu finalizei aqui os 3 pontos fazendo bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, eu fiz 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo e 2 correntinhas. Então, a gente sempre fica aqui com a repetição de um ponto alto e um aumento com um total de 3 pontos em cada um dos 6 desenhos aqui da parte oval. Então, vou fazer 2 correntinhas e vou vir no meu último aumento aqui. Venho no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto, e no segundo ponto faço um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Após fazer o aumento, trabalho 2 correntinhas. Para não ficar muito repetitivo, pessoal, eu não vou falar nas próximas carreiras, que eu sempre vou organizar aqui o meu último ponto para não ficar torto o meu trabalho. Então, eu dou uma leve puxadinha aqui na direção que eu vou trabalhar, dou uma esticadinha aqui e já ficou com o meu pontinho arrumadinho para fazer a próxima carreira.
Então, para finalizar a carreira agora, eu venho na terceira correntinha, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. A partir de agora, como eu expliquei anteriormente, vai ser sempre a mesma repetição. Finalizou com ponto baixíssimo, você já pode subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E na parte reta, vamos sempre ficar com um bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, fazendo sempre os 3 pontos, ficando assim. E toda vez que você finalizar o bloquinho sobre o bloquinho, faça 2 correntes para ser de separação. Bem no próximo bloco, repete um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado o ponto alto para cada ponto alto feito, trabalhe 2 correntinhas para ser de separação. Como aqui é apenas uma repetição, vou finalizar aqui a primeira parte reta e já volto. Bom, pessoal, tô finalizando aqui a primeira parte reta, trabalhando o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Sempre que a gente finaliza o ponto alto para cada ponto alto, formando o bloquinho sobre o bloquinho, trabalhamos 2 correntes para ser de separação. Aqui, então, eu vou trabalhar a primeira parte oval. Tudo que eu fizer na primeira parte oval, você vai fazer na segunda parte também, porque é uma repetição. Tudo que a gente faz aqui de um lado, a gente faz do outro também. Então, aqui, sempre a gente vai vir no primeiro ponto alto aqui do primeiro desenho, porque aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos para ser da parte oval. Então, sempre eu vou vir no primeiro ponto e vou estar fazendo um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sempre no último ponto de cada um dos nossos desenhos, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Note que a cada carreirinha, a gente aumenta um ponto. Na primeira carreira do desenho, a gente tinha 2 pontos, que é o aumento. Na próxima, 3 pontos, que é um ponto alto e um aumento. E nessa agora temos 4 pontos, que são os 2 pontos separados e um aumento. Então, assim, a gente vai fazer em todas as carreiras. Em cada carreirinha, vamos sempre aumentar um pontinho a mais. Então, se aqui eu tinha na carreira anterior um ponto alto e um aumento, nessa, 2 pontos altos e um aumento. Então, eu vou fazer assim nos 6 desenhos. Aí, sempre que eu trabalhar o aumento, eu vou fazer 2 correntes para ser de separação. Então, eu venho aqui no primeiro ponto seguinte, trabalho o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto separado. E no último ponto, vamos sempre fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Finalizado o aumento, faça 2 correntes de separação. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No último ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. E a gente faz assim os 6 desenhos da nossa parte oval. Vou fazer, então, 2 correntinhas. E vou seguir fazendo os 2 pontos separados. E um aumento no último ponto. Sempre após fazer o aumento, trabalhe 2 correntes de separação. Já fiz o 5º desenho, vou fazer o 6º e último desenho aqui junto com vocês. No primeiro ponto, trabalhamos um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, que é o último ponto, o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base e 2 correntes para ser de separação. Então, aqui agora, a gente vai dar início à parte reta aqui novamente. Então, agora eu venho no bloquinho seguinte e já começo a fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, sempre trabalhando o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Quando você finalizar todos os bloquinhos da parte reta, você vai repetir tudo que a gente fez na primeira parte oval, na segunda parte oval também. Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada, estou finalizando aqui a segunda parte oval. Após fazer o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, fiz 2 correntes. Iniciei aqui no primeiro desenho, fazendo 2 pontos separados, um aumento, 2 correntinhas. 2 pontos separados, um aumento, 2 correntinhas. Então, já cheguei no sexto e último desenho. Já trabalhei os 2 pontos separados, fazendo um em cada ponto feito da carreira anterior. E no último ponto, vou trabalhar o último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar, sempre que você fizer o aumento, trabalhe 2 correntinhas. E agora, sempre para iniciar uma próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. E agora, eu já subo com 3 correntes, para ser equivalente ao primeiro ponto. E na parte reta, vamos sempre fazer o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Então, subiu com as 3 correntes, faça mais 2 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Trabalhe 2 correntes de separação. Próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou fazer a parte reta aqui e já volto para explicar como que a gente vai trabalhar a parte oval. Porque na parte reta aqui, até dar o tamanho necessário, é sempre uma mesma repetição. Bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, com 2 correntes de separação entre eles. Vou fazer a parte reta aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, finalizei a parte reta, trabalhando o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Agora, a gente vai dar início na parte oval. Eu vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer, e assim você vai fazer em todas as outras carreiras, até dar o tamanho aqui para a gente finalizar a parte da base. Sempre que você finalizar a parte reta fazendo o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, você vai fazer 2 correntes de separação em todas as carreiras. Como eu expliquei anteriormente, em cada carreirinha aqui que a gente faz da parte oval, a gente vai aumentando sempre um pontinho a mais. Então, se na carreira anterior eu fiz 2 pontos altos e um aumento, nessa carreira eu vou ter 3 pontos altos e um aumento. E sempre a gente vai fazer um aumento no último ponto de cada um dos nossos desenhos, em todas as carreiras que a gente for fazer a partir de agora, vai ser sempre essa mesma repetição. Então, aqui, após você fazer as 2 correntinhas, sempre você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último pontinho. Quando você chegar no último pontinho aqui do desenho, você vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para formar aqui o aumento. Então, aqui você ficou com 3 pontos altos e um aumento, certo? E assim você vai repetir em todos os desenhos aqui da parte oval. Fazendo 2 correntes de separação, sempre você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. E após você fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, chegando no último ponto de cada um dos desenhos, trabalhe 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Vamos trabalhar essas carreiras de repetições até ficar na parte oval com 11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. 11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. Na parte reta é sempre a mesma sequência, bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. E na parte oval, sempre você vai aumentando um pontinho a mais a cada carreira. Então, vou contar apenas as carreirinhas aqui que a gente iniciou aqui o desenho. Onde a gente tem a primeira carreira do bloquinho, a gente trabalhou 2 pontos altos, que é o aumento. Na segunda carreira aqui de bloquinho, um ponto alto, um aumento. Na terceira carreira de bloquinho, 2 pontos altos e um aumento. Na quarta carreira de bloquinho, 3 pontos altos e um aumento. E assim você vai fazer, a cada carreirinha que você for fazer aqui, você vai aumentar um pontinho a mais. Então, a próxima carreira na parte oval vai ter 4 pontos altos, um aumento. Na próxima, 5 pontos altos, um aumento. Na próxima, 6 pontos altos, um aumento. Na próxima, 7 pontos altos, um aumento. Na próxima, 8 pontos altos, um aumento. 9 pontos altos, um aumento. 10 pontos altos, um aumento. Até você chegar na última carreirinha, que vai ter
11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. 11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. Então, pessoal, como aqui é apenas carreiras de repetições, eu vou dar uma mega adiantada, então, na minha base. E quando eu tiver já na carreira de 11 pontos altos e um aumento, retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, fazendo as repetições igualzinho eu expliquei para vocês anteriormente. A cada carreirinha, vamos aumentando sempre um pontinho aqui na parte oval. E vamos fazer dessa forma, até aqui na parte oval ficar com 11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. 11 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. Para você não ficar com dúvida, vou contar aqui a quantidade de carreiras, contando aqui dessa primeira de aumento. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreirinhas. Na carreira de número 12, vai ter aqui 11 pontos altos e um aumento no último ponto. Para que vocês possam fazer aqui a sua passadeira ou seu trilho de mesa até a base ficar desse jeito aqui, eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula por aqui e volto na segunda videoaula para a gente dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!